Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma história incrível dos super-heróis da nossa fé. Hoje, dia 3 de abril, a gente vai embarcar numa viagem no tempo para conhecer um papa super corajoso que viveu há quase 2000 anos. São Sisto I. Estão preparados para essa aventura? E a nossa jornada já começa com a pergunta que parece coisa de filme, né? Como é que um menino simples, que era filho de pastores, conseguiu se tornar o Papa, o líder de todos os cristãos do mundo? Vamos descobrir juntos! Então, vamos lá? Imaginem a cena. A gente tá lá na Roma Antiga. O nosso herói de hoje era um garoto chamado Xistos. Ele vivia com os pais, que cuidavam de ovelhas. Só que naquela época, ser cristão era uma coisa bem perigosa, sabia? Os imperadores não gostavam nadinha dos seguidores de Jesus. Mas mesmo com todo esse perigo, a fé do jovem Xistos era muito, mas muito mais forte que qualquer medo. Agora, uma curiosidade bem legal sobre o nome dele. O nome de verdade, Xistos, vem do grego. Só que em latim, que era a língua que falavam em Roma, o som parecia com cisto, que quer dizer cesto. E aí que vem a pegadinha. Ele não foi o sexto papa de todos, ele foi o sétimo. É que ele foi o sexto papa a liderar a igreja depois de São Pedro, que foi o primeirão. Bem interessante, né? E não é que aquele menino, filho de pastores, cresceu e lá pelo ano 115 foi escolhido para ser o novo Papa? Pois é, ele liderou a igreja por 10 longos anos, numa época difícil, com imperadores bem poderosos, como o Trajano e o Adriano. E quando a missão dele aqui na Terra acabou, ele foi enterrado bem pertinho do primeiro Papa de todos, São Pedro. Que honra, hein? Tá, mas e aí? O que ele fez como Papa? Vamos ver agora a parte mais importante da história e como ele governou a igreja. Porque, olha, São Sisto I não ficou parado não. Ele foi um líder super corajoso e tomou umas decisões que mudaram o jeito que a gente celebra a nossa fé até hoje. Se liga nessas regras super importantes que ele criou para a Santa Missa. Primeiro, ele disse que só os padres podiam tocar no cálice e na patena, sabe? Para mostrar o tamanho do respeito que a gente tem que ter com a Eucaristia. Segundo, foi ele que nos convidou para rezar todo mundo junto o Santo, Santo, Santo. E terceiro, ele criou uma regra genial para manter a igreja sempre unida, que a gente vai ver agorinha. E essa terceira regra era brilhante, uma verdadeira prova de que ele se preocupava com a união de todo mundo. Ele decidiu que todo bispo que fosse visitar Roma, quando voltasse para casa, tinha que levar uma carta assinada pelo Papa. Era tipo um passaporte da amizade, sabe? Provava para todo mundo que aquele bispo estava totalmente conectado com o sucessor de São Pedro. Isso era ótimo para evitar confusão e briga. Mas a missão dele não parava em Roma. São Sisto I tinha um coração de missionário e foi ele que enviou os primeiros evangelizadores para um lugar chamado Gália, que hoje a gente conhece como França. Um desses heróis era São Peregrino. Foi nessa época também que começaram a aparecer umas diferenças de opinião com os cristãos de outras partes do mundo. Isso mostra como o trabalho de manter todo mundo unido era um desafio e tanto. E agora, a gente chega no final da história de São Sisto I, uma parte cheia de mistério e aventura. Como será que ele morreu? E onde será que está o corpo dele hoje? Vamos investigar! Olha só, por muitos e muitos anos o pessoal acreditava que São Sisto I tinha sido um mártir. Um mártir é alguém que morre por defender a sua fé em Jesus. Mas como os historiadores não acharam provas de como isso aconteceu, hoje a igreja não coloca ele na lista oficial de mártires. Mas quer saber? O mais importante é que a vida inteira dele, cheira de fé e coragem, já é um exemplo gigante para todos nós. E a aventura continua até depois da morte dele. Vamos seguir a jornada das suas relíquias. Para quem não sabe, relíquias são os restos mortais de um santo, que a gente guarda com muito carinho. Então primeiro ele foi enterrado lá no Vaticano. 1000 anos depois, levaram os restos mortais dele para uma cidade chamada Alatri. Mas outras cidades, como Alife, Roma e Savona, também guardam pedacinhos dessas relíquias sagradas. É como se ele quisesse continuar abençoando vários lugares diferentes. Ufa, depois de conhecer essa história incrível, fica uma pergunta no ar, né? O que a gente pode aprender com São Sisto I? Como um papa que viveu há tanto tempo pode nos inspirar a ser cristãos melhores hoje? Na nossa casa, na nossa escola, com os nossos amigos. Ele nos ensinou a amar a Eucaristia, mostrou como é importante a gente ser unido na igreja e nos deu o exemplo da coragem de ser missionário onde a gente estiver. Por isso, com o coração cheio de fé, vamos pedir a ajuda dele. São Sisto I, rogai por nós. E aí, curtiu conhecer a aventura desse super-herói da fé que foi São Sisto I? Então já deixa o seu like de coragem. Assim essa história tão legal pode chegar para muito mais gente.
E para não perder nenhuma outra aventura dos heróis da nossa fé, se inscreve agora no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho para entrar na nossa equipe de exploradores da fé. Agora é a sua vez de participar. Qual parte da história de São Sisto você achou mais legal? Foi a confusão com o nome dele, o passaporte da amizade ou a viagem das relíquias? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler o que você escreveu. Um super abraço e até a nossa próxima aventura na fé!